Bom dia, Bota a salve, cabecinha salve. pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê de sério. Rolê de sério. Olá, muito bom dia a você! Você mesmo, rolezeiro, rolezeire do meu coração. Interpal está na área neste dia 1º de outubro de 2025 e vamos nessa! Quarta-feira que promete! E claro que aqui no rolê você vai dar aquela risadinha, afinal de contas, o roteirista do Brasil, hein? Se liga nessa! Teve vereadora, escuta essa, vereadora que subiu na tribuna e se declarou a favor da violência contra a mulher. Você vai conhecer essa cidadã aqui no Rolê ICL. E eu quero saber a sua opinião para a fala dela que a gente vai trazer aqui. Imperdoável! Já digo logo aqui, tá? Temos também mais um caso absurdo de PMs do BOPE que foram flagrados roubando, passando a mão nos itens de uma casa que eles foram fazer uma operação. Pasmem, o BOPE tá roubando. E a gente tem as imagens aqui para você ver. Teve patriota sendo expulso de voo. Tchau! Tchau, patriota, tchau! A tiazinha não embarcou, não. E teve também, vamos para BH agora, porque teve uma treta de condomínio num edifício muito famoso por lá. Fica aí que daqui a pouquinho eu te conto que lugar é esse, Explica. treta foi essa. Por hora, eu vou chamar o meu querido Guga Noblar para saber se ele já presenciou. Eu tenho certeza que sim. Uma tretinha de condomínio, porque ela sempre rola, né, Guga? Sempre tem. Bom dia, querido. Bom dia, Holmes. Acho que a única coisa mais chata do que virar político é virar síndico, né? Condomínio. Tipo, um negócio chato, velho. É sempre treta pra caramba. Tem até uma série da Globo que é sobre briga de vizinhos, né? Que viralizou. E, assim, claro que eu nunca participei de uma condomínio. Ó, hein? Ó, hein? Perdemos o Guga. Perdemos mesmo, Guga. Voltou. Foi só você falar em treta de condomínio que travou a imagem. Voltou? Sabotado? Fala aí um pouquinho pra ver se você voltou. Voltou. 1-2, tá pegando, né? Ele está no ar. Ele voltou. Olha, vamos juntar, é chato demais. Síndico, né? Pior do que ser político, só ser síndico. É sempre treta, é sempre briga. Claro, nunca participei de uma reunião do condomínio, mas eu já li na internet. É isso, eu já participei de algumas. A reunião anual de condomínio é sempre uma tretinha. Ainda mais se for no meu edifício, que olha, só tem gente jovem. É, mas leia ao contrário isso, vocês podem imaginar. Vamos nessa, gente, deixa eu dar bom dia aqui, ó. Fábio Brito, Guga tá de pijama? Não, isso daí não é pijama. Ei, Essa blusa, até eu sei, Fábio, essa blusa, cara, é quase uma blusa de gala do Guga Noblar. Como assim, pijama? PJ, como assim, PJ? Não. Robson, com todo respeito, tu tá muito gata. Maria Helena. Zazá não vai gostar dessa sua mensagem aqui, não. Brincadeira, Maria Helena. Em casa todo mundo te conhece, tá? Maria Helena é fã. Acompanha o rolê, acompanha o Desperta, acompanha o N1, acompanha o N2. Maria Helena tá aqui com a gente todos os dias. Um beijo pra você, viu? E ela lá de Santa Catarina. Tá aí um estado em que a gente precisa chegar. Porque, olha, não deve ser fácil aí não, né, Maria Helena? Mas tudo bem. Ih, Guga, acidente? Eita. peraí, só mudar aqui a posição. Só mudar a posição pra ver se melhora aqui pra galera. O que foi? Ficou nervoso? Só porque falou que sua blusa Não, foi acho que o pijama? microfone tava um pouco longe. O microfone tava um pouquinho longe. Isso da porra. Então tá, vai, eu vou continuar dando Tá bom melhor. dia pro chat enquanto você se arruma aí. Deixa eu dar bom dia pro Daniel. Fala, seus Interpal. Fala, Interpal, amor! Aí, ó, Daniel, Oirã, camisa repetida do Guga. Ô, se não falam que é pijama, falam que é camisa repetida. Ontem o Guga tava de Jamaica, Uma pô. semana. Ontem tava com uma diferente, que ele não usava um tempão. Olha lá, hein, a galera zoa, hein, com o seu outfit.
Bom dia, Hobbs e Guguinha, Cristiana. Telcu também já tá aqui mandando rosas. Rosas pra você também, no Telcu. Vamos começar essa bagaça, meu povo e minha pova. Roda a vinhetinha aí, porque, ó... Eu ia dizer, roda a vinhetinha, porque, ó, tá pegando fogo! Tem uma notícia aqui importante pra gente abrir o programa de hoje, porque o deputado Guilherme Boulos, ele cobrou que o governo de São Paulo divulgue de forma ampla e urgente, tipo pra ontem, a lista de bares, restaurantes e adegas que foram flagrados vendendo bebidas adulteradas com metanol. O pedido foi encaminhado diretamente ao secretário estadual de Segurança Pública. Eu estou falando do Guilherme Derrite. A gente fala bastante dele aqui, né? Pois é, em post no X, o Boulos criticou o governador Tarcísio de Freitas e também o secretário Derrite, afirmando que o Estado precisa ir além do jogo de cena. Não fingir que está resolvendo, mas resolver mesmo. Diga lá, Boulos. Ih, Boulos não diga nada? Não diga É nada? absurdo que dias após o escândalo ter aparecido, que gente já tendo morrido, outras em coma, internadas no hospital, a população de São Paulo ainda não saiba quais são os estabelecimentos que já foram identificados vendendo produto adulterado. E quais são as marcas dos produtos? É o quê? É cerveja, cachaça, é uísque? De quais marcas? Ou seja, isso é uma informação de utilidade pública. Não? Não faz sentido nenhum, por qualquer razão que seja, que o governo do estado de São Paulo não divulgue isso. Ainda que seja parcial, o que se tem até agora. A população está totalmente no escuro. Aliás, se a ideia é proteger a reputação de um caso, de outro... Gente, primeiro, isso não seria justificável. Segundo, se isso interessa para quem age correto, porque o que vai acontecer é que ninguém mais vai para lugar nenhum beber coisa alguma. E aí, quem não entrou no esquema da contaminação vai ser prejudicado também. Agora, independentemente disso, a população tem o direito de saber. O povo de São Paulo tem o direito de saber. Por isso que eu entrei agora à tarde com um pedido oficial para a Secretaria de Segurança Pública do governo Tarcísio para que divulgue imediatamente a lista de todos os estabelecimentos já identificados. É o mínimo que a gente precisa, gente. Pô. A crise já resulta em dezenas, pelo menos em 2 dezenas de intoxicações. Pelo menos 5 pessoas morreram. Morreram por causa de metanol dentro do destilado. Então, o mínimo que se espera é transparência para evitar novas vítimas e, claro, Guga, fiscalização. Cadê a fiscalização? Não existe. Porque já há casos, inclusive, fora de São Paulo. Você tá sabendo, lá em Pernambuco? Pelo menos 2 ali. Claro. Pô, Claro. e aí, gente? Como é que ele fica? Tem que ir pra cima. Tem que ir pra cima desses estabelecimentos. Foi a primeira coisa que eu pensei ontem, anteontem, era isso. Cadê o nome dos locais onde foram compradas as bebidas adulteradas, pra gente evitar esses lugares, óbvio. E não tem, ninguém dá. Aí a justiça aqui também, claro que não é tão simples, porque às vezes foi a importadora, foi a distribuidora, no caso, que vendeu. E aí a culpa não vai ser necessariamente do bar, pode ser da distribuidora. A distribuidora não pegou um produto, portanto, original, pegou um produto falsificado. Mas qual é, então, essa distribuidora? Ou quais são esses bares? Isso tudo, claro, que precisa ser esclarecido. A gente precisa ter uma noção de onde ir, de onde não ir e quais bebidas foram adulteradas. Por enquanto, o que se sabe é que são destilados, principalmente gin, uísque e vodka. Quando é feita e vodka, não necessariamente estão colocando o metanol na hora de produzir de maneira caseira esses produtos. Eles estão, às vezes o metanol ele é produzido durante
o armazenamento do produto. Quando você faz esse produto caseiro, a vodka caseira, ela naturalmente, às vezes, produz o metanol. Não quer dizer necessariamente que ele foi incluído pela pessoa que estava produzindo esse produto falsificado. Então é difícil também saber quem é o culpado, por que que fez, por que que tem aquilo, por que que não tem. Mas a gente já sabe, obviamente, alguns nomes de bares onde essas pessoas beberam e acabaram contaminadas com metanol, e a gente pode, obviamente, conhecer o nome desses locais, e eu não estou entendendo por que também essa proteção toda a esses estabelecimentos. A gente precisa proteger, obviamente, os clientes, o povão, os brasileiros que bebem e que estão correndo risco. E depois a gente apura se a culpa foi da distribuidora ou se foi do bar. Agora, a gente precisa saber o nome desses lugares. Francamente. Minimamente, viu? Porque o que está acontecendo aqui em São Paulo é o seguinte, os próprios bares, os restaurantes, estão lançando notinhas no Instagram, assim, no X, fazendo post, dizendo que são idôneos. Aquela coisa do quem me conhece, sabe? Então, assim, tá cada um tentando resolver ou limpar a sua barra. O fato é que nós, consumidores, precisamos saber quais bebidas devemos evitar até que se resolva esse caso, gente. Onde não ir? Assim, e quais bebidas? O Bar Ministrão no Jardins, por exemplo, que fica numa zona nobre aqui, bairro de Bacana, aqui em São Paulo, ele já foi interditado durante uma ação da Polícia Civil e da Vigilância Sanitária. E no local, presta atenção, Guga, foram apreendidas garrafas de destilados que vão passar por análise. Agora, o dono do bar é o seu Zé Rodrigues, ele foi levado à delegacia para prestar depoimento. E aí, sabe o que ele confirmou, Guga? Que comprou bebidas de vendedores de rua, sem nota fiscal. E aí ele falou que comprou, né? Agiu de maneira correta, comprando na rua, mas ele negou qualquer irregularidade. Tá? Sabe quem tá me ligando aqui? Sarazara, eu tô no ar, Sarazara. Ô, Guga, olha só. Atende aí. Aproveita que o Guga caiu, atende a Sara. Vou atender Sarazara. Quer ver? Alô, Já quem tá avisa que tá ao falando? vivo. É a Sarazara? Sarazara, eu tô ao vivo no rolê, viu? Só pra você saber. Ai, meu Deus! Ah, meu Deus! Meu Deus do céu! Desculpa, amiga. Meu Deus! Aqui! Essa garota é maluca, mano. Aqui! Não tá assistindo? Eu tô chegando em casa agora, eu vou colocar no programa pra me assistir. Porque eu tô no carro. Não tá assistindo ICL, Sarazara. Tô indo pro carro. No carro, mulher, eu tô no meio do... Tô no carro, tô no meio do... Ti. Eu me esqueci. Aqui! Aqui! Bom, eu vou te ligar mais tarde, beijo. Me liga 12:30, pô. Quando acabar o rolê, assim não dá. A vida como ela é. Vou colocar lá pra poder... Me dá uma moralzinha da sua audiência, vai. Conecta aí, pô. Vou dar agora. Eu vou chegar em casa e vou colocar. Então vai. Entra no chat pra conversar com a galera. Tchau. Beijo, tchau. Gente, aqui é Tá assim, bom, ó. Beijo. Aqui a gente faz tudo assim, ó. Ao vivo. Beijo, Sarahara. Beijo pra você. Agora sim, Beijo, Guga, Sara. o cara compra a bebida na rua. Assim, qual é o cuidado também que tem o dono desse estabelecimento? É isso que eu tô falando, é uma fiscalização pra gente entender as pontas soltas. Assim, são muitas. E principalmente, né? Fiscalização que resolveria boa parte delas. Nada. Comprou na rua, não foi à toa, né? Tá comprando mais barato, sabe que a bebida pode ser falsificada. Ninguém opta pela rua no lugar de uma distribuidora se não for para tentar economizar um trocado, sabendo, obviamente, que se está economizando é porque aquele produto não deve ser de qualidade. E aí ele, claro, sabe que em algum momento essa investigação pode chegar até ele e já está se antecipando. Olha, comprei na rua, comprei de tal pessoa, apesar de terem se contaminado aqui, a culpa não é necessariamente minha, mas claro que é. Você comprou um produto de menor qualidade para economizar um trocado e acabou sendo um produto falsificado que está colocando um monte de gente agora em risco. Esse é o problema, né? É uma galera querendo economizar uns trocados e é sempre bebida cara, gente. É improvável que alguém falsifique aquela Uma estolichinaia da vida. Não, né? Não vai. Não vai ser, né? Não vai. Não. Você Você percebeu que eu sei o nome, né?
Da bebida baratinha. Stolchnaya. Percebi. Pode procurar. Que ela Stolchnaya. Quem não conhece? Olha só, gente, o governador de São Paulo, o seu Tarcísio, ele correu para a imprensa para dizer que o PCC não tem nada a ver com as contaminações por metanol. Vamos ouvir aí o Tarcisão. Não tem nenhuma de que haja crime organizado nisso. Os inquéritos que estão abertos, que estão chegando a pessoas que estão trabalhando com adulteração nessas destilarias clandestinas. São pessoas que não têm relação com o crime organizado e que não têm relação entre si. Né? Então são pessoas que fraudam afirmando assim, rotineiramente categoricamente? Bebidas, e como a gente tem falado, é um problema estrutural. Vamos lembrar um pouquinho de 2016, quando houve uma modificação de uma instrução normativa da Receita Federal do Brasil, que tratava da questão do selo de bebida, se eu não me engano, a instrução 1637 de 2016, que modificou a instrução normativa 1432 de 2013, que, de certa forma, fragilizou um pouco do controle sobre essa questão, sobre essa área de bebidas no Brasil. Foi retirada a obrigatoriedade dos selos, etc. O fato, Guga, é que a Polícia Federal também entrou em cena nessa investigação e o governador Tarcísio de Freitas ficou mordido. Ah, tá com medinho. Só pode ser, porque como é que ele pode afirmar assim, categoricamente, que não tem nada a ver com o PCC? Assim, que tipo de investigação foi feita que a gente não ficou sabendo, então? Ele sabe, mas a gente não ficou sabendo? Porque ele já falou ali, não tem nada a ver com o PCC, né? Já tirou e terceirizou, falando que era um problema lá de trás. Pois bem, governador, mas o senhor poderia ter resolvido também, né? Assim, é batata quente, né? Vai aí, o problema não é meu. Resolve. Estranho, né? Ele se antecipar a uma investigação que ainda está em curso. Não dá para você ter certeza ainda de nada. Tanto que a Polícia Federal, o diretor-geral, o Andrei Rodrigues, tem uma outra versão, a de que tem a possibilidade de ter envolvimento do crime organizado do PCC. E está, portanto, em investigação. Começou agora essa história. Não dá para o Tarcísio ter certeza de nada. Lá em São Paulo, o DERIT, que é segurança, abriu um que está sendo apurado por lá, pela Polícia Civil, e aí ali eles começaram a descartar na investigação deles que seja algo que envolva o PCC, mas, como eu disse, está no início, tanto a investigação da Polícia Federal quanto a da Secretaria lá de Segurança Pública de São Paulo, e não dá para você ser categórico, nem para dizer que sim, nem para dizer que não. Então é muito estranho essa posição do governador, né, de bancando o advogado do PCC, dizendo que não tem como ter. Calma, aliás, isso virou mais uma treta do governo federal com o governo estadual de São Paulo, já que a Polícia Federal, do André Rodrigues, diretor-geral, ela está sob os cuidados do Ministério da Justiça, e aí é uma treta do DERIT agora, com a investigação dele, com o inquérito dele, com o Andrei Rodrigues, da Polícia Federal, diretor-geral. A gente não sabe como vai terminar essa apuração. O que a gente sabe é que é muito estranho mesmo essa ânsia do Tarcísio em querer já tirar de cena qualquer possibilidade de envolvimento do PCC, sendo que há, sim, essa suspeita ainda levantada pela Polícia Federal. Então é muito estranho essa ansiedade toda dele. Pois é, ó, Rap Carvalho dizendo aqui no chat que em Pernambuco já teve morte também, tá? Não tô sabendo das mortes, essa informação é nova pra mim. Eu sabia de 2 casos aí, viu, Rap? Fiquei sabendo de 2 casos aí. A Vanessa dando um salve pra gente, Guga. E a Patrícia dizendo, Robes Gata. Robes Gata, é muito bom te ver. Robes Gata, é muito bom te ver. Obrigada, Patrícia. Um beijo pra você, um beijo pra todo mundo que tá aqui no chat. Alguns dizendo que pararam de beber. São 2? São 2 mortes. 5, duas acho que era ontem, né? Na notícia que a gente deu ontem, acho que era 2. Eu acho que agora já confirmaram 5. Meu. Vou ver aqui. Mortes? Então tá ali perto de São Paulo. Gente... Porque eu sei de pelo menos 5 mortes em São Paulo, mas não estava sabendo de nenhuma morte em Pernambuco. Vamos atualizar essa informação aqui e a gente volta. Pessoas lá eu sei que tinham sido intoxicadas. E eram mortes, mas enfim, eu não sei. Isso era o que eu tinha lido muito atrás. Que eram 2 mortes, mas tinha mais gente que tinha bebido. Era isso. Ó, gente, o TikTok... 5 mortes em São Paulo, como falou a Rob. 5 mortes em São Paulo. São Paulo, né? Só quero trazer aqui, Guga, porque o TikTok, além de fazer essas dancinhas, ele relembrou algumas ações do governo que colaboraram para essa situação, esse caos que a gente está vivendo
em relação aos destilados. Vamos ver. Se você está com medo de tomar bebida alcoólica por causa do metanol, principalmente se você mora em São Paulo, primeiramente saiba que você está com razão, você faz isso com razão. Em segundo lugar, saiba que isso é muito por conta do golpe que a Dilma tomou em 2016. Isso porque o Michel Temer trouxe diversas medidas chamadas reformas neoliberais, como a reforma da Previdência, a independência do Banco Central e tudo isso. Veio junto também o fim de certos órgãos regulatórios sanitários, né, que garantem a qualidade das bebidas alcoólicas, da produção de bebidas alcoólicas. O Temer acabou com a chamada Sicob, que é Sistema de Controle de Produção de Bebidas, em 2016, e isso acarreta em empresas e até órgãos, inclusive, que não oficiais, como organizações ilegais, né, como o tráfico, utilizam do sistema privado de produção para adulterar a bebida. E um estudo da USP, inclusive, saiu isso em reportagem, afirma que 30% das bebidas comercializadas no Brasil de destilados são falsas. Além disso, um estudo também da USP afirmou que se o sistema de controle voltar, isso pode recuperar até 15 bilhões de reais com a regulamentação dos impostos, com a arrecadação dessa venda de bebidas e o controle. Então vamos ver se depois do acontecimento acende uma luz, um alerta, né, no governo federal, que já deveria ter voltado com isso em 23, mas para ver se eles voltam agora. O fato é que, Guga, sem fiscalização fica difícil controlar. Assim, para mim é muito claro. Para mim o ponto é esse, assim. Controlando, não tem como. Agora, liberando, comprando na rua, o estabelecimento continua funcionando, comprando bebida na rua e nada acontece com o estabelecimento, sabe? Gente, precisamos reconhecer essas brechas e resolver. O fato é que precisamos resolver. Tem gente morrendo. Isso é muito sério, tá? Isso é muito sério. Pois é. Vamos seguir aqui. Agora, foi em 2016, né, que desativaram o tal do Sicob, né, que é o Sistema de Controle de Produção de Bebidas. Então, ali no governo Michel Temer, depois de tirarem a Dilma do poder, eles acabam, portanto, com essa fiscalização que tinha entre as atribuições, obviamente, ver se o produto estava contaminado com metanol. Metanol é um subproduto, né, do álcool que às vezes acaba se formando durante a produção dessas bebidas de maneira caseira. E aí tinha uma fiscalização que foi desativada em 2016 e que está facilitando, portanto, esses casos. Em Pernambuco tem um caso confirmado de morte por metanol e outros 4 casos de mortes em investigação, que podem ter sido por metanol. Por isso, 5 pessoas suspeitas de morrerem por beber bebida adulterada. 1 já confirmado e outros 4 em investigação. E o que falta, obviamente, é esse sistema de controle de produção de bebidas, que era importante demais também, que era feito até 2016. Francamente. E depois foi interrompido. Guguinha, quero trazer 2 notícias da Argentina, tá? 2 notícias rápidas aqui. Hoje eu trouxe até a camisa, tá? Em solidariedade ao povo argentino. Eu não visto, tá? Porque os jogos com o Brasil sempre são treta. Então eu não visto. Mas eu trouxe aqui, ó, em solidariedade ao povo argentino. Porque, ó, tenho 2 notícias aqui, ó, pra compartilhar com vocês. Seguinte, Javier Milei autorizou a entrada de militares estadunidenses na Argentina. A decisão foi feita por decreto presidencial e publicada no Diário Oficial. O problema é que a Constituição argentina exige a aprovação do Congresso para qualquer tropa estrangeira pisar no país. E aí, Milei ignorou, né, completamente essa regra. Ignorou. As forças estadunidenses vão, então, participar de exercícios militares com argentinos e chilenos. Atende aí, Guga. Opa, tem um telefone. Eu tô vendo É a Sara Zara? Foi mal. É a Sara Zara passando trote pra todo mundo hoje? Calma. Ô, Sara Zara. Tudo bem. Voltando aqui, ó. A eles, aos irmãos. Aqui. Tô contando a história da Argentina, tá? Então é o seguinte, Milei abriu as porteiras da Argentina para a entrada de milicos e estadunidenses. Essa é a notícia 1, tá?
A notícia 2 é que o governo voltou a vender dólar para segurar a desvalorização do peso. E aí, Guga, mesmo com a ajuda prometida pelos Estados Unidos, a moeda argentina chegou a cair mais de 6%. 6%. Vou lembrar aqui que o Milei, em campanha, disse que jamais venderia dólar porque o mercado deveria se virar sozinho, ele não aceitava esse tipo de intervenção. Já comprou e essa não é a primeira vez que ele compra, tá? Agora, o que eu gosto mesmo é de saber que a internet não perdoa. E já tem meme de IA sobre a Argentina e sobre essa treta toda que eu tô falando aqui. Roda aí, Letícia. Adoro. Eita porra! O Guga, a questão é a seguinte, os caras dão 20 bilhões de dólares para a Argentina. E aí o que a gente espera? Meu Deus. Que eles não vão cobrar nada em troca? A soberania argentina está custando 20 bilhões de dólares, Guga. Não tem outra coisa a te dizer. Esse é o valor. Olha que situação. Meu Deus. Você tem que pagar 1.300, hoje está em 1.380 pesos um dólar. Meu Deus. 1.380 pesos, a moeda desvalorizou mais 1,4% nas últimas 24 horas, está em queda livre o peso. Falou Débora Baganha. Apesar... Pois é, o Debinha, toda a cascata dele, né, de livre mercado e de um governo que ia ser, portanto, que ia resgatar a moeda argentina, ia resgatar a economia argentina, não está dando certo. Tanto que ele tomou um pau na última eleição que teve, que era para eleger ali representantes de municípios argentinos. Ele tomou um pau. Você tá olhando pro chão aí, Guga? Caiu alguma coisa aí? O que houve? O que você tá olhando? Não, eu tô procurando O que houve? Eu tô lendo Ele aqui fica com o sobre computador no colo. Ele tá com o computador. O computador, o computador aqui eu tô vendo. A moeda caiu mais de 6% de ontem para hoje. Maior queda desde 8 de setembro. E ele já tem 2 semanas, na verdade, que ele está nessa estratégia, né? 3 semanas de vender moeda para ver se consegue conter a queda do peso. Mas é um desastre. O Milei está sendo um desastre não só econômico, que não está cumprindo o que prometeu, está tendo que socorrer a Argentina pedindo dinheiro, mas principalmente social, né? Então as pessoas estão empobrecendo na Argentina, estão comendo pior na Argentina. Inclusive a gente tem o nosso Eduardo Moreira dando um rolê por lá e mostrando a realidade daquele país. Para quem achou que estava invejando os argentinos, né? Para quem caiu no conto do Milei, tem lá o Eduardo mostrando cara a cara, aí, indo lá e conhecendo a realidade de lá, para apresentar todas essas dificuldades sociais aí que estão passando os argentinos. É um país em crise há muito tempo e a crise social se intensificou e muito com o governo Milei, por mais que em algum mês, um ou outro mês, ele possa se vangloriar de um ou outro dado econômico, de uma ou outra redução na inflação, a inflação que ele fez disparar e que depois ele começou aos poucos a diminuir, mas que não chegou ainda ao patamar que era quando ele assumiu. Então, assim, tá uma tristeza para quem é argentino, porque fica aquela cascata de vamos sacrificar o social pelo econômico, mas o econômico está aí. Ele está tendo que se socorrer com os Estados Unidos, a moeda está desvalorizando, não está funcionando. E a gente já cantava essa pedra. É isso. Pelo menos eu acho que ele vai tomar um pau, viu, na próxima eleição. E é isso. Se você quiser saber a real, o que está rolando neste país de Messi aqui, país de Maradona, é só curtir o documentário Vai pra Argentina, carajo! E a gente tem o trailer para mostrar para você aí. Roda, roda. O presidente Javier Milei adotou uma série de medidas econômicas que repercutiram positivamente no consumo. Milei's big cuts work. Things are going pretty great for him. ¡Viva la libertad, carajo! Encuentra un país insatisfecho, empobrecido, y ahí aparece como el Mesías. Estamos frente al fin de esa aberración llamada la justicia social. Es un proyecto político de reconfigurar la sociedad. Nunca hubo
un momento tan terrible como el que padece Argentina bajo Javier Milei. Estamos hablando de despidos masivos. Lo que es la capital de Buenos Aires sí hay trabajo, pero en la provincia no hay. Este gobierno no tiene contemplación con cada trabajador. Los medios internacionales dicen que Milei está recuperando la economía en la Argentina. Está recuperando la economía para cierto sector que no es el nuestro. Hay mucha más gente viviendo en la calle. El pueblo va a defender al pueblo. ¿Cómo hacemos para oponerse a esta tragedia del gobierno de Javier Milei? ¡Milei, basura, por la dictadura! ¡El verdugo de los jubilados! Hay que seguir apostando a la calle y a la desobediencia civil. Deu para sentir um gostinho aí, é interessante porque o ICL está indo para esses países, posso dizer que são os países reis dos mitos absurdos, tipo Cuba, tipo essa história aí que a Argentina está prosperando, que os dados macroeconômicos estão bons. Gente, não é bem por aí, tá? Por isso que vem esse documentário aí, o novo original do ICL, com direção de Juliana Baroni e também do Fabian Restivo. Se liga, hein? Porque o Cineminha vai rolar no dia 9 de outubro, que é uma quinta-feira, às 8 da noite. Anota aí na sua agenda. Anota, compra a pipoca e, olha, viagem, mergulhe, mas mergulhe fundo aqui para entender o que está acontecendo no nosso país vizinho, país dos irmãos. Última chance. É a última chance. Então, cola lá. Mas tem que garantir o ingresso, né, Guga? Não é assim, cheguei e vou entrando. Não, tem todo um processo aqui. Isso aqui é uma casa de respeito. Qual é o caminho da felicidade? Nem é das pedras, é da felicidade. Qual é? A Kelly Cristina e a Sônia Pereira dos Santos querem saber também. A Rosângela Gomes e a Suzane Grupp vão entrar agora lá no roleicl.com.br, roleicl.com.br, vão fazer inscrição e vão aprender mais sobre o país vizinho. É uma ótima chance de entender o que se passa na Argentina, carajo. Então entre lá também, Fernando, o nosso Telcu, que tá aqui todo dia, Daniel Ortega, Daniel Balaguer, Nina Melissa, todos no roleicl, roleicl.com.br, roleicl.com.br, Henrique Balum, Lígia Medeiros e Oiran Braga, quero todos lá agora junto com a Nelode DVM, lá no roleicl.com.br. E Guga, só pra fechar, que eu tô com a camisa na mão aqui, quem foi o melhor, hein? Maradona ou Pelé, hein? Perguntinha que não quer calar. Retórica, mas é sempre boa. Adoro. Pelé não perde pra ninguém. Pelé é o cara. Mas o segundo é o Maradona. Vou te dizer que são os dois jogadores que eu mais gostei na minha vida. Pelé, em primeiro lugar, obviamente, e Maradona na sequência. Eu torcia pro Napoli quando eu era criança, eu ficava acordando para ver a Band no domingo, passava compacto do campeonato italiano, e a gente acordava para assistir no domingo de manhã os jogos que já tinham passado, mas não tinha internet, ninguém sabia o resultado, e aí a Band passava o VT. Você viu que o Guga é novinho, né? Olha só, o jogo começava às 10 da manhã, passava a partir, sei lá, de 11. A gente perdia meio que o primeiro tempo, a gente estava atrasado, era como se fosse isso. O Brasil começava uma hora depois, no meio do jogo lá, começava a transmissão aqui e a gente assistia. E eu era Napoli, que tinha Maradona, Toninho Cerezo, o alemão, nosso volante também, que foi da seleção brasileira em 86. Então era uma seleção também o Napoli. Grande Napoli do Maradona. Até hoje eu tenho uma camisa do Napoli aqui em casa, graças ao Maradona. Adoro o Maradona, carajo, mas o Pelé foi melhor. Carajo, Pelé. Aqui aplausos. É Pelé, porra! Roda a vinhetinha aí, macetada de notícias. Arrasou, bonita. Puta que pariu. Adoro. Será que o Edu perguntou pro pessoal lá na rua? E aí, Pelé ou Maradona? Em loco, assim, eu teria um pouco mais de receio. Aqui tá tudo liberado que eu tô protegida. Todo mundo é Pelé, né, chat? Se não for, já diga Gogo. O cara se parece. Fernando Penido mandou assim: o Messi é melhor que o Pelé. Pronto, falei. Que blasfêmia. O pecado acaba de ser cometido e o seu lugar com o capeta foi anotado, porque isso é uma blasfêmia. Não fale assim do Deus Pelé, ninguém supera ele. É isso, gente. Vamos de Pelé. Pelé, camisa 10, soquinho no ar. E é nóis. Deixa eu trazer uma notícia aqui, Guga, porque a polícia prendeu em flagrante
Júlio César de Oliveira Silva Rodrigues, um funcionário da TV Globo, acusado de tentar extorquir R$10 mil. Olha só. Do deputado estadual Alexandre Quinoplock, do PL do Rio de Janeiro. O homem se passou por produtor do Fantástico e ameaçou o parlamentar com uma suposta reportagem comprometedora de 12 minutos. A gente tem um momentinho aí em que ele sugere o valor ao deputado para não publicar a tal da reportagem no Fantástico. Bota aí pra gente ver. Como é que fala? Eu não posso falar com isso. Não. Tem alguma entrada que a gente já possa dar logo? A gente já resolve logo. É o senhor, pô. É contigo. Olha os falsos jornalistas. Não posso falar isso. Porque meu intuito não é esse, tá entendendo? Não posso chegar pra você, pô, negócio de coração, tá entendendo? Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Não, mas chuta o valor, cara, porque eu consigo já pensar, pô, consigo resolver agora, não consigo. O que o senhor pode resolver agora? Chuta um valor só pra aprender o cara. Posso 10 mil, tu acha que é bom? Acho ótimo. 10 mil Acho ótimo. Resolve. 10 tá bom? Tá bom, então você tá preso. Tá extorquindo, agora você tá preso. Júlio, tu tá preso por tentativa de extorsão na cabeça. Olha lá. Aí o deputado sai, né? E deu voz de prisão. A polícia veio e levou em flagrante. Que mole! Pelo crime de extorsão. Cara, como assim? Ô, Guga, eu sou repórter ali do ICL e eu fiquei sabendo aí que na sua casa tem alguma coisa estranha. Então, assim, pra eu não publicar lá no ICL, me dá uma grana aí. Eu nem falo o valor. Chuta aí o valor, Guga, que você acha que vale esse meu serviço, Guga. Fala aí. Quanto será que vale? Meio cigarro. Cara, que loucura. Mas sabe por que ele não queria dar o valor? É porque ele sabia que na hora que ele desse o valor, ele estaria de fato confirmando a extorsão, e se tivesse, como tinha polícia preparada, ele seria preso. Então o medo dele, na verdade, é o de parecer que ele está pedindo dinheiro e, portanto, ficar configurado o crime. E aí você vê que ele fala, não, eu não posso passar valor, é um negócio que eu estou fazendo aí para você, como se fosse uma broderagem, não, só estou querendo te ajudar. Mas se você quiser ajudar, aí ele fica em cima. O deputado tinha, obviamente, que forçá-lo a falar um valor para ficar caracterizado a extorsão. Por isso essa cena que a gente assistiu, ele dando uma de migué, não, quando você quiser, só estou te ajudando, porque ele não queria dar a prova cabal de que era uma extorsão, só que ele não resiste. Aí o cara fala, 10 mil? 10 mil tá bom, pronto. Foi o suficiente para a polícia enquadrá-lo. A gente viu aí esse que é alguém que trabalhou na Globo, ele trabalhava na área de maquinaria da Globo, ele não era jornalista, não era da central de jornalismo, ele, portanto, trabalhava na Globo, mas não como jornalista, e estava, desde 2023, sem aparecer na Globo, recebendo por conta de um problema de saúde. Então ele já estava há 1 ano recebendo sem trabalhar. E aí ele foi lá e tentou extorquir, se passando por jornalista, acabou sendo enquadrado nessa cena que viralizou. Todo mundo aí comentando, portanto, do falso jornalista, que vacilou, né? Que não se faz isso é um crime de fato. Você pedir, se fosse verdade a notícia, seria um absurdo um jornalista se vender e entregar o material por 10 mil reais. Só uma correção, galera. Eu falei que Toninho Cerezo era do Napoli, aí me corrigiram, ele era do Sampdoria, de fato, outro time italiano. E quem foi do Napoli que eu não citei, aqui? Careca, né? Eu amava o Careca também, jogador da seleção. Francamente. Foi o nosso craque na Copa de 86 e na Copa de 90, principalmente, que a gente foi mal na Copa de 90, mas quem era o craque era o Careca daquela seleção. Então, Careca, outro monstro, era a dupla, Careca e Maradona, era um ataque fulminante, 2 craques do futebol. A Sara Zara no chat aqui, causando, dizendo que já chegou em casa, pediu desculpas por me ligar no horário do serviço. Pô, tô trabalhando, cara, vai que o Edu assiste aí, vai descontar do meu salário e tal. Sara Zara não tava vendo ICL, né? Se denunciou Tava também. não. Tava não, né? Tá louco. Só não tá pior que essa vereadora aqui, que eu vou contar o caos pra vocês. Eu tô falando da Elizabeth Maciel, do Republicanos. Ela teve a cara de pau de defender a violência contra as mulheres. Isso durante uma sessão na Câmara Municipal de Borba, que fica no interior do Amazonas. Ela foi cara de pau. Porque ela, além dela ter ido na tribuna, assim, ela me fala uma coisa dessas, assim, é bizarro. Por que ela falou isso? Vou contar um pouquinho do desenrolar da situação. Ela estava defendendo o vereador Pedro Vaz,
Pedro Paz, na verdade, que é do União Brasil, após o mesmo ter sido denunciado pela vereadora professora Jéssica por ter levantado o dedo em sua direção durante uma sessão. Querida Elizabeth, vírgula, caps lock, nada justifica essa fala da senhora. Roda aí, Letícia, pelo amor de Deus. Eu digo com toda sinceridade, eu aprovo, eu sou a favor da violência contra a mulher. Sim, quando o homem bate na mulher, eu aprovo. Mas eu também sou contra, como mulher. A mulher também tem mulher que merece apanhar. Ai, meu Deus do céu. Tem sim. Porque, sabe por quê? Às vezes eu já presenciei casos que a mulher se bate ela mesma. Para condenar o homem. Roberta, sua estúpida. Eu já presenciei. E o vereador Pedro Paz aqui, ele veio nesta tribuna, vereador, tribuna. O senhor não ofendeu a vereadora Jéssica. O senhor apenas levantou o seu modo de falar. Todo mundo tem um modo de falar. E ela simplesmente, ela se coloca na lei contra a violência contra a mulher. Minha senhora. Minha senhora. Que tal um letramentozinho pra senhora, hein? Que tal uma conversazinha com Márcia Tiburi, com Sara Zara, com Juliana Baroni? Por que a senhora não vem no ICL participar da rodinha do Precisamos Conversar? Olha, gostou desse convite, Guga? Acho que ajudaria a senhora, dona Elizabeth. Vem participar aqui do programa do ICL. Vem conversar com as minas, vem. Vem. Como é que pode, Bizarro, Guga? né? Como é que fala uma bobagem assim? E ela acaba incitando, de fato, feminicídio, ataque às mulheres sexuais que acontecem o tempo inteiro, assédio, etc. Você banalizar, você pegar a exceção da exceção, que seria uma mulher que provoca uma situação dessa, isso é a exceção da exceção. A regra, meu amor, a regra, infelizmente, é muito horrível, é muito covarde, é muito violenta para as mulheres no Brasil. O Brasil é um país extremamente violento para as mulheres, em todos os sentidos. Desde conseguir um emprego com as mesmas condições de trabalho, o mesmo salário, até a violência física, a violência em casa que acontece, a violência na rua, o assédio na rua, estupro, feminicídio. O Brasil bate recordes e recordes de violência contra a mulher, e vem uma mulher, uma vereadora conservadora, uma política, alguém que, portanto, tem um cargo de autoridade pública. Essa pessoa vai lá e comenta um absurdo desse. É isso, são os conservadores, né, fazendo a guerra cultural deles. E a guerra cultural inclui também esse ataque às mulheres, como se os homens que fossem perseguidos pelo discurso de inclusão das mulheres. É uma coisa bizarra, mas faz parte, infelizmente, de um discurso que é encampado pela extrema-direita. Na rede social tem o tempo inteiro esse embate, né? Eles criam o tempo inteiro esses ataques às mulheres. Se é para ter direitos iguais, então que elas sejam agredidas de maneira iguais. É esse nível de discurso bizarro que existe nessa guerra cultural que ela está alimentando ao pegar a tribuna ali da Câmara de Vereadores e falar um dos maiores absurdos do ano, que é defender a violência. E ela diz: eu sou a favor da violência contra a mulher. Ela fala literalmente. Ai, Guga, literalmente. É inacreditável essa mulher ter um cargo público, elegerem uma pessoa dessa. Então quem for aí desse município, reveja o seu voto se estiver ao lado de uma pessoa que comenta um absurdo, que defende a violência contra a mulher. Uma pessoa dessa não pode ser política. Eu convoco todo mundo lá no arromba da dona Elizabeth e mandar umas mensagenzinhas lá pra ela. Acho que ela tá precisando de um suporte pra ver se ela refaz, né? Esse pensamento que é absurdo, absurdo. A própria Câmara Municipal, né, repudiou. Disse que são absolutamente inaceitáveis as falas da parlamentar, tá? A prefeitura também repudiou e afirmou que essas falas reforçam estereótipos discriminatórios. Assim, para não dizer morte, violência, feminicídio, tudo isso. E aí, o que aconteceu? Diante da péssima repercussão, Betinha gravou um vídeo dizendo o seguinte: quem me conhece sabe, não era bem isso. Fala aí, Elizabeth, fala.
quero me dirigir a todos com sinceridade. Reconheço que eu me manifestar em plenário, utilizei uma expressão totalmente inadequada e infeliz, que não corresponde ao que penso nem ao que desejo transmitir. De forma alguma, foi minha intenção justificar ou naturalizar qualquer forma de violência. Fui extremamente infeliz de maneira como me expressei e lamento profundamente que minhas palavras possam ter causado ofensa, especialmente a você, mulher. Me reportei daquele jeito porque na minha família... Ela tá olhando pra baixo igual o Guga fica. Tá lendo o texto igual o Guga lá. A todos que se sentiram ofendidos. Achei tão natural. De forma clara e categórica a violência contra a mulher. Gente, tem um aplicativo chamado CapCut que dá pra ler o texto na tela. Assim, conhece? Ou justificada. Este episódio servirá para minha reflexão pessoal e política. Comprometo-me a agir com mais responsabilidade e respeito em minha manifestação. Ai, chega. Porque eu não comprei essa não, Betinha. Porque você tem histórico. Em 2012, Guga, ela trocou porrada com a vereadora Yolanda Andrade, tá? Após cobrar prestações de contas. E na época foi tudo transmitido pela TV Câmara. A gente tem um trecho do fight aí, ó. Olha lá, a florzinha aí, ó. Eita porra! Aí, ó, a flor de formosura aí, ó. Aí. Eita ela disse que a mulherada anda se batendo, a mulherada anda apanhando dela, né? Assim, isso foi em 2012, olha o histórico da ilustríssima vereadora. E que certamente foi reeleita, né? Porque estamos falando de 2012, a mulher continua atuando, gente. Quem é que vota nesse ser humano, Guga? Que mulher que tem coragem de dar 2012? 2012. 12, mais de 13 anos. 13 anos. Como é que essa mulher ainda tem eleitores e eleitoras? Cara, e pior que ela pondo em prática, né, o discurso dela de ser violenta contra as mulheres, ela mesma é violenta com as próprias mãos, e em 2012, portanto, antes da ascensão da extrema-direita no Brasil, essa mulher já se comportava assim, não dá nem para dizer que ela só tá embalando aquele discurso dos Red Pill, o discurso da extrema-direita, que a extrema-direita começa a sair do armário no fim de 2013. Em 2014 é que a extrema-direita de fato aparece, em 2014. Então, 2 anos antes, ela já tinha esse comportamento extremo dela, extremista, de ir às vias de fato. Que coisa feia. Como é que uma mulher dessa é eleita? O feminicídio no Brasil matou no ano passado, eu tô vendo aqui o número, foram quase 1.500 mulheres. São 4 mulheres por dia vítimas de feminicídio no Brasil. Estupro aumentou, ataque às mulheres, assédio, tudo aumentou no Brasil. A gente está vivendo a era dos Red Pill, da extrema-direita, uma era de ataque aos direitos das mulheres, né? Ao direito de todos aqueles que ficavam à margem do Estado, da sociedade, que eram marginalizados, inclusive as mulheres. Foram, sim, marginalizadas, que são tratadas à margem, que são deixadas, muitas vezes, à margem, e que passaram a lutar e a conquistar direitos, e aí a gente está vendo agora uma reação conservadora, uma reação conservadora que está indo para cima delas, mas essa mulher conseguiu, essa Betinha, encampar esse discurso pelo jeito, antes mesmo da ascensão da extrema-direita, portanto está aí desde 2012, fazendo feio, arrumando briga, e atacando as mulheres até mesmo de maneira física, né? Meu Deus, Betinha, só digo uma coisa pra senhora, lamentável que a senhora continue ainda exercendo a função como uma política do Brasil, e pena que a senhora tem esse tipo de pensamento, de ideias, porque assim, não acredito que tenha sido implantado na cabeça dela. Isso vem dela, né? Isso vem dela, claramente vem dela. Lamento. E assim, um letramentozinho lhe cairia muito bem. Deixa eu trazer outra, porque teve gente sendo expulsa do voo. Tá? Uma mulher enrolada numa bandeira do Brasil. Foi retirada de um voo, isso ontem. Ela que faria o trajeto entre o Rio de Janeiro e Brasília. A patriota chegou a xingar os passageiros e não queria que o avião decolasse, tá? Agora, tem dúvidas de
Que patriota que eu tô falando? Hã? Não tem, né? Não precisa ter dúvida nenhuma aqui, porque ela falou que é bolsonarista, tá? E chamou o resto de comunista, de petista, tocou fogo no parquinho do avião. Vamos ver a louca, vamos, roda. Surtou. Olha lá. Usurpador, abusador, aliciador, assediador. Porque assim, Guga, primeiro que a bandeira tá errada, né? Tinha que ser bandeira dos Estados Unidos, correto? Claro. Assim, começa daí, tiazinha. Então já tá com a bandeira errada, no local errado. Agora sim, só tem comunista no voo, né? Os comunistas estão com dinheiro, estão pegando avião. Tem alguma coisa estranha acontecendo aí. Lula! Os comunistas estão andando de avião, cara. Não pode. Guga Noblar, gente. As tiazinhas malucas, juro. Quando a gente pensa que estão todas ali na colmeia, não. Ficaram umas soltinhas por aí, né? Tem umas aí que estão livres, leves e soltas aí, hein? Cuidado, já invade o STF. Já tá lá, pintando a estátua ou se explodindo em frente à estátua do STF. Mais uma fanática. Ela estava dentro do voo insultando as pessoas, e aí ela ficava falando que não viajaria com petistas, e também chamando de estuprador, abusador. Eu não sei que ligação é essa que ela fez do petismo, da esquerda, sei lá, com estuprador, mas ela mistura as duas coisas ali dentro e passa a ofender as pessoas dentro do voo, portanto, com esses ataques, com esses insultos, chamando até mesmo de estuprador. Peru do Bolsonaro. Aí, claro, não restou nenhuma alternativa ao voo, a não ser chamar a Polícia Federal para retirá-la do avião. Foi essa cena que a gente exibiu, todo mundo feliz da vida, batendo palma, no momento que saiu, a patriota surtada foi embora, foi levada embora. Não sei se chegou a ser fichada, mas pelo menos perdeu o avião. Vai ter que comprar uma passagenzinha nova aí para o destino dela, que deve ser o quinto dos infernos. Eu não sei exatamente para onde ela estava indo, mas deve ser algo parecido com isso. E só mandar um abraço pro Ferdinando Queiroz, Nina Melissa e o Coquinho Pimenta, que foi quem falou sobre o Careca. Me lembrou que o Careca era grande dupla. E é óbvio que eu não poderia esquecer do Careca. Eu assistia pelo Maradona e pelo Careca. Careca que jogou no São Paulo, depois do time da minha time no coração, São Paulo. E Edson Soares dizendo que o Guga ama um careca, querendo fazer piadinha. Todos nós amamos algum careca. Não todos os carecas, mas há carecas e carecas, né? Calvos e calvos, né? Carecas e carecas. Calvos e calvos. Mas os carecas, eu sou mais um moicano. Ó, tá quase acabando o programa, mas eu quero trazer essa última, porque é boa também, assim. Boa porque é boa, porque a gente tem a imagem, mas assim, ela é péssima, na verdade, tá? Câmeras corporais, gente, de policiais do BOPE registraram policiais revirando e levando itens de uma casa durante uma operação. Isso aconteceu no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Nas imagens que a gente vai ver, os PMs aparecem experimentando os perfumes da casa, comentando sobre as roupas, olhando o armário e até separando tênis para guardar em mochilas. Vamos ver as imagens do limpa que o BOPE fez nessa casa. Roda. Olha isso. É JBL que tá ali, não dá na mochila. JBL não dá na mochila. Tá? Olha lá. Muita cara de pau. Ó, selecionando a camiseta. Olha lá. Selecionando. Não vou levar qualquer uma, né, Guga? Não, pô. Tipo você na loja, escolhendo uma roupa. Quem tá sem? Vou levar essa daqui. Moto. Aí. Vocês estão pelo Não vai. Mais uma blusinha. Continuam revirando as roupas. Olha. Só que no primeiro momento que eu achar um PlayStation 5, eu vou jogar tudo fora. Olha lá.
Primeiro momento que eu achar Senhores, um eu tô precisando do PlayStation. PlayStation 5, tá? Eu vou jogar tudo fora pra botar o PlayStation dentro da mochila e levar. Tá cheio? Esse aqui eu vou procurar. Experimentando perfume. Tá perguntando se tá cheio. Olha isso. Quer não? Tá vazio? Não, vazio eu não quero. Tá vazio. Aí, tá maluca? Tá vazio, né? Ah, não, tá cheio. Você é muito filha da puta, hein, tá? Ainda, gente. Cara, não me aproxima, tá vazio. Passado. Caralho, só que isso aqui. É esse. Ó, já escolheu, né? O que mais lhe agrada? O cheirinho que mais lhe agrada? Não. A sua mão no perfume. Tudo na mochilinha, olha lá, Guga. Tudo na mochilinha. Essa bombox ia chorar. Bizarro. Se tivesse cobertura com essa bombox ia chorar. Cara, estamos aqui aumentados. Tropa de Elite 3. Né? A missão, tomar perfume, roubar, é bizarro. Hobbs, que absurdo, né? E é o BOPE. Não é qualquer um, não. É a polícia de elite. São os que tem o filme. A gente viu Tropa de Elite. Era sobre essa galera, né? São os que estão acima do bem e do mal, que fazem tudo pela polícia e pela justiça. É a imagem que eles tentam vender. A gente vê que não, que se comportam igual muitos policiais corruptos que não tem essa patente toda, mas que a gente conhece como é que é o serviço dessa gente, né? Não dá, eu sinceramente não confio na polícia, eu não me sinto seguro com a polícia. Quando tem policial perto de mim, ao contrário de passar uma sensação de segurança, eu fico preocupado, porque boa parte da polícia, claro, há heróis fardados, aquele policial que de fato cumpre com o serviço dele de maneira ética e limpa, eu realmente vejo como um herói, porque é uma corporação falida, e para você ser uma pessoa séria e honesta dentro dessa corporação, só sendo herói mesmo, e tem muitos heróis ali dentro. Agora, tem muito bandido também, então eu não confio na polícia, infelizmente eu não me sinto seguro, e olha que eu tô na bolha, olha que eu sou aquele que é supostamente quem tá naquela bolha que a polícia protege, não tô vivendo na periferia, não sou preto, não estou na favela, que é quem eles perseguem para valer. Os caras entraram no Morro do Alemão, é gente humilde que eles estão roubando ali a casa. Exatamente. Eles estão roubando uma pessoa que não tem em excesso, que não tem sobrando. Eles não estão nem aí, metendo a mão até no videogame, se encontrar, roubando quem já está numa situação vulnerável. Então, assim, é deprimente, é nojenta essa cena, e é o BOPE, a polícia mais consagrada, a polícia de elite, aí mostrando que não existe elite na polícia. É tudo igual, não dá para confiar, sem querer, obviamente, sem deixar de reconhecer, porque há sim policiais heróis, mas infelizmente tem muitos desses. Nossa senhora, gente, que horror, que horror, que horror. Agora, essas imagens que a gente viu aí, elas foram retiradas da câmera de um policial, né, do cabo Leandro Silva Pereira dos Santos, e deixou a câmera ligada, né, e pôde registrar tudo isso pra gente. 8 policiais foram identificados nas imagens, e aí a Corregedoria da PM abriu investigação. Ela já enviou material ao Ministério Público, afastou os agentes e, segundo a corporação, eles agora estão em funções administrativas. Gente, mas assim, se rouba a camiseta, assim, talvez fale também em funções administrativas, né? Assim, não sei. Só um pensamento aqui que eu tô dividindo com vocês. E o chat tá dizendo aqui, né, gente? Ladrões fardados? É isso que temos aqui, Ana. Excelente colocação, porque é difícil, né? E muita gente não confia na polícia, né? Eu, como uma mulher preta, obviamente que também não confio na polícia, porque eles vão olhar a minha pele, né? Não importa se eu seja Roberta, Joana, Marcela ou Renato, né? Assim, o que importa é a cor da minha pele ali, para eles me enquadrarem. Então, obviamente que eu também não fico à vontade e não confio na polícia, né? Vocês entendem por quê. E muita gente aqui também não. É nojento demais, o Kleber dizendo, homens da lei, o Jonathan. E aí querem ser respeitados pela comunidade? Diz a Denise. Fica difícil, né? Gente, é o fim, muito ridículo. A Helenice dizendo, o cara roubando camiseta usada, véi. É isso, César Augusto. Camiseta usada, tá? Provavelmente de alguém que ralou
para comprar sua camiseta, né? Enfim. Fala, Lê! Antes de terminar, parece que teve atualização no IBEST, né, Guga? Ih, teve atualização no IBEST? E o Guga tá no páreo, tá bom? Cara, você tá no páreo? Acabei de olhar aqui, só sobraram 6, só tem 6 competindo. Eu estou entre os 6, eu estou em 5º lugar. Eu preciso ficar entre os 3 para ir para a final. Então, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Gente, vamos votar no Guga no IBEST. Vamos pra cima, porque eu falei aqui ontem no programa e repito, hein? Se ele for top 1, a gente vai pedir o que a gente quiser. Vai ter festão. Vai ter festinha. E a gente vai celebrar junto com a comunidade. É isso, né? Qual é o link? Vai lá no Google e procura IBEST Guga Noblar. Como é que faz pra votar? Tá no chat? Lá no IBEST, cadê o link? Lá no IBEST, tá no link, tá no chat. Tá no chat o link, galera. Mas se você não tiver, só tiver ouvindo o programa, procura lá no Prêmio IBEST. Se você jogar lá na procura Guga Noblar, você vai me achar. Ou jornalista influenciador, que é nesta categoria que eu ainda concorro. Jornalista influenciador. Então, entrem lá no Prêmio IBEST e procurem Guga Noblar ou jornalista influenciador. No link também está no chat. E votem, sentem o dedo. Vamos pra cima. Sentem o dedo, Guga Noblar, indo pras cabeças do IBEST. Conto com seu voto, o link tá no chat. E bora pra cima, meu povo. Guguinha, fechamos por hoje, hein? Obrigada. Beijão pra você. Beijo, comunidade. A gente se vê amanhã, quinta-feira, aqui no Rolê. Viva la libertad, carajo! Esse era o grito de guerra de Javier Milei para seus apoiadores. Um rugido de um anarco-capitalista de personalidade instável e autoritária, mas que para milhões de argentinos significou perder direitos, perder emprego, perder rendas, perder futuro. Eduardo Moreira foi então à Argentina investigar o que a mídia não mostra. E aí vem Vai pra Argentina, carajo! A verdade que precisa ser contada. É um filme continuação do premiado Vá pra Cuba, Eduardo, que é sucesso internacional do ICL. A estreia de Vai pra Argentina, carajo, vai ser dia 9 de outubro, quinta-feira, às 8 da noite. Se eu fosse você, eu não perderia por nada. E é de graça. Até lá. Eu vou passar a vida fazendo o quê? Mantendo o meu padrão? Eu acho que a vida tem alguma coisa a mais para valer a pena. O privilégio da classe média é reproduzir o conhecimento legítimo. As boas universidades, línguas estrangeiras. Filosofia é amizade pela sabedoria ou amor ao saber. O ser humano é um ser de desejo, não tem limites. Aqueles que lutam pela vida, lutam por Jesus, ainda que nele não tenham fé. We don't have a sharing of wealth, sharing of power, and sharing of status, even a sharing of dignity, as I say. The events of 1945 led to the establishment of the Doomsday Clock. With the question of capitalism's tendency. Noi produciamo una ricchezza crescente, ma qual è il problema dell'economia? I am the eldest daughter, boxing legend Muhammad Ali.